Olá, boa noite. Hoje é 29 de abril de 2024, continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 322. Então, eu quero falar para você algo. No descobrimento do Brasil, quando eles chegaram aqui no Brasil, já tinha pessoas que habitavam na nação brasileira. Então, tinha quem tinha índio, tinha pessoas que já habitavam. E essas pessoas, elas tinham costume e rituais, e na verdade eram índios naquele tempo, há 2 séculos atrás, que eles tinham rituais aos ídolos. Em outras palavras, eles tinham rituais de comer carne humana. E tinha as suas divindades. Eles serviam as suas divindades. Entenda, muita gente confunde Deus e Jesus Cristo com divindades negativas e passa a ensinar e botar pessoas contra Deus, contra Jesus Cristo, contra a palavra. Não podemos fazer isso. Essa divindade que eles era relacionada ao diabo, Satanás e aos demônios. Eles faziam rituais de comer carne humana naquele tempo. Quando quem descobriu o Brasil veio, trouxe escritura sagrada, inclusive foi da Igreja Católica. E, segundo o historiador, foi que aconteceu? Eles converteram os índios e os índios passaram a conhecer a palavra, passaram a não mais praticar isso e se converteram. Aqueles que queriam continuar, eles infelizmente matavam, porque queriam fazer rituais que desagradavam a Deus e eram uma imundícia na época, entendeu? Para que você entenda, eu sou um cara que estudei, me sei a história, por isso que eu estou falando para você. Então, aqui está se referindo a isso, esses rituais do diabo. Isso é coisa do diabo. Tem gente que faz isso aí no mundo afora e isso é uma coisa horrível. Isso totalmente desagrada a Deus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Então, vou ler para você, ó. 1 Coríntios 8, versículo 4. Assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabendo que o ídolo nada é no mundo e que não há Deus senão um só. Então eles sacrificavam coisas aos ídolos. Tem um ídolo Moloque, que era um deus que jogava as crianças, era um bicho de ferro, que representava um deus, eles pegavam as crianças e jogavam dentro e queimavam a oferenda e aquela divindade no sentido negativo. Aquele Deus no sentido negativo, não um Deus no sentido positivo. Sabemos que tem só um Deus no céu. Porque ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra. Então tem gente que se chama Deus que no céu, que na terra. Como há muitos deuses e muitos senhores. Então há muito Deus e muitos senhores aqui na terra. Tem gente que o Deus dela é isso, é aquilo, acolá. Tem pessoas. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. Então tem um Deus para quem é tudo e para quem nós vivemos. Paulo está se referindo ao Deus verdadeiro, Deus poderoso, Criador dos céus e da terra e o Filho dele. E um Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Então Paulo dizia que era por ele. A igreja, o povo era por ele, o povo que crê nele. Quem não crê no Evangelho, quem não segue, quem é contra esse Evangelho, ou contra alguém que fala do Evangelho, não está sendo a favor de Deus e de Jesus, que está sendo contra ele, entendeu? Fique sabendo. Tem a ciência, que é, na soma na Bíblia, a soma de conhecimento da vida e da palavra de Deus também, lógico. E tem ciente. Ciente é você estar certo, sabendo de algo. Que se alguém for contra Deus, não tem lugar no céu, na eternidade. A pessoa vai viver o tipo de vida dela aqui, comendo melhor, vivendo melhor, mas vai viver eternamente longe dele. Estou explicando para você aqui com essa palavra de Deus, mas nem todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo. Então tinha gente que comia costume para com o ídolo. Paulo não estava se referindo à igreja em si, estava se referindo que daquele canto havia pessoas que comiam costume aos ídolos. Não estou querendo dizer que era só simplesmente carne humana, mas poderia ser oferendas à divindade que é do ídolo, que é do sentido espiritual negativo. Coisa sacrificada ao ídolo, de sua consciência sendo fraca, ficava contaminada. E as pessoas ficavam contaminadas. Em outras palavras, entrava espírito maligno nela, demônios nelas, e elas passavam a atrapalhar a vida dos outros, a perseguir, a aborrecer a vida dos outros, a fazer mal aos outros, porque estava servindo outras divindades. Se você seguir a divindade correta, que é Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, que é a sua palavra, você vai ser uma bênção na vida do seu próximo. Se você seguir outra divindade, que não é a divindade Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo e sua palavra, você vai ser uma pessoa má para o seu próximo. E você não habitará eternamente com Deus.
Você tem que ser inteligente e, em nome do Senhor Jesus Cristo, ser por Deus e por Jesus e por sua palavra, para você não perder sua salvação, porque a salvação é tão real como você. Você é real ou não é real? Você é real. Movimente sua mão, sua cabeça, fala. Se olha no espelho, você vai ver que você é real. Ora, o manjar não faz agradável a Deus. Então, o manjar, se referindo ao ídolo, sacrificado ao ídolo, não agrada a Deus. Porque se comemos, nada temos demais. E se não comemos, nada nos falta. Paulo está se referindo que havia vários manjares. Nesse caso aqui, os manjares lá eram as comidas que não poderiam comer, que estava na lei de Moisés, que no caso, até o dia de hoje, tem, se você souber, que tem pessoas que seguem, Paulo incentivou os irmãos a seguir, e tem gente que segue, tem gente que não segue. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Então tinha gente que era fraco, vamos supor. Alguém queria comer porco, mas na lei dizia que era pecado. Alguém queria comer isso, comer aquilo. Alguém comia isso, comia aquilo que era sacrificado aos ídolos. Tinha lugares que pessoas sacrificavam coisas aos ídolos e vendiam comida, carne, frango, peixe. Não eram outras coisas, não quer dizer que vivia comendo carne humana. Houve um período no descobrimento do Brasil que houve isso nos primeiros anos. Né? Nos primeiros anos houve isso, e isso foi transformado através da palavra de Deus, da igreja até católica que promoveu isso, essa ação naquele tempo. Depois que houve, né, as outras coisas. Porque se alguém tiver a ti que tem ciência sentado à mesa no tempo dos ídolos, não será consciência do que é fraco e induzirá a comer das coisas sacrificadas ao ídolo? E pela tua ciência perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu? Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Então você peca contra Cristo quando você simplesmente come as coisas relacionadas ao ídolo, que se refere à espiritualidade negativa, no sentido espiritual. Você está se alimentando de coisa má, vivendo coisas má, falando coisas má, comendo espiritualmente má. Você não está se alimentando da palavra, do evangelho, você vai ter uma tendência de comer o espiritual negativo, como o espiritual positivo, que é a palavra. E você terá um resultado positivo na eternidade. Pelo que se um manjar escandaliza o meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Aqui eu vou explicar para você. Tinha gente que achava que deveria comer só legumes, por causa de Daniel, daquele caso lá, que foram agradáveis aos olhos de Deus. Tem gente que não podia comer, como a palavra de não comer na lei, de não comer carne de porco. Tinha gente que não queria comer carne de porco. Tem gente que não queria comer carne de porco. E alguém ia, porque Jesus disse que o que contamina não é aquilo que a gente come, mas o que sai da boca. Alguém comia a carne de porco. Alguém ficava escandalizado, ficava com raiva, triste por causa disso. Então alguém ia e comia alguma ovelha, alguma vaca, alguma outra coisa. E para eles tinham isso como uma coisa errada. Aí tava começando a ficar uma loucura, que já não era mais as coisas que eram sacrificadas aos demônios, ao diabo. Simplesmente comer carne para eles já estava sendo algo errado, por o fato deles ter tão trabalhado nesse assunto. Eles já estavam achando que comer carne de vaca, de ovelha, era errado. Então eles passaram a ficar até meio louco, e começou a ficar uma contenda, algo errado na igreja, até na sociedade. Está acontecendo isso no dia de hoje. Nós podemos resolver através dos ensinamentos de Jesus, dos mandamentos de Deus, através de orar. Você em si tem que ler e buscar Deus. As pessoas vão se levantar contra quem lê a Bíblia, contra quem obedece, contra quem ora, infelizmente contra quem influencia, infelizmente vão, porque estão 50% com espírito maligno e 50% é só querer viver a vontade do diabo. Estão culpados 50% o demônio e 50% da pessoa, porque a pessoa é culpada. Não é só os demônios. 50% do demônio e 50% da pessoa. Então o que a pessoa faz, a atitude, é erro dela, porque é 50% dela. Dela quem? Da pessoa que faz aquilo que é errado, aquilo que é mal.